até o versículo 40. Fique de pé em nome de Jesus. Atos, capítulo 16, versículos 35 a 40. Esta mensagem refere-se à caminhada cristã, é feita por lutas, mas ela produz libertação, cura e salvação. Atos 16, versículos 35 a 40. Trajetória cristã. Ela traz lutas, mas te traz libertação, cura e salvação. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Querido Deus, fala conosco deste episódio tão maravilhoso, que nos ensina na nossa caminhada cristã, que vamos ter, Senhor Deus, lutas, dificuldades, ameaças, mas que o final é sempre a libertação, a honra, a cura e a salvação. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Glória a Deus. Amados, este texto é o final, é o desenlaço, é o resultado de uma mensagem que inicia no capítulo 16, através de uma visão que Paulo, o apóstolo Paulo, teve. E é uma visão, amados, que eu quero passar para vocês. É uma visão que eu quero ter, que é uma visão de Deus para nossas vidas. É uma visão espiritual, a qual o mundo não pode te oferecer. Só quando você está ligado em Deus, você consegue ter essa visão. E essa visão produz resultados abençoados. Essa visão, lá no capítulo 16, no versículo 6, que diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, queridos? Amém. Essa visão é tremenda, é
uma visão de Deus para a vida do homem chamado Paulo, um homem que se entregou a Deus, um homem que queria fazer parte da missão de Deus aqui na terra, como também eu e você queremos fazer, amém, igreja? Amém. Queremos fazer parte da missão de Deus. Você foi chamado para isso, você foi chamado para pregar o Evangelho, você foi chamado para representar Jesus Cristo. Por isso que você toma a ceia do Senhor, por isso que você vai ter visões, por isso que você deve buscar as visões de Deus, por isso que antes de qualquer decisão nós temos que buscar a Deus para saber o que Deus quer de nós. E nesse momento aqui você vê que Paulo tentava ir para um lugar, mas o Espírito Santo falava, não vai para cá. Ele tentava ir para o outro lado, e o mesmo Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, fala com ele para ir para outro lugar, até que ele tem uma visão e pede a ele para atravessar a Macedônia, e ele entende que ali seria o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Esse é o princípio desse texto, desse desenrolar que está no capítulo 16, onde o apóstolo Paulo passa as experiências que marcaram a vida dele, que marcam a nossa também, porque isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com você nessa noite, é Deus chamando a atenção para você de situações em que nós possamos passar, mas que nós temos que ter a certeza que Deus, Ele quer te dar o caminho certo, mesmo que o caminho seja estreito, mas que lá no final Deus vai mostrar para você a realidade, a coisa, a verdade para você, e vai mostrar como Ele quer te exaltar, como Ele quer te colocar no lugar aonde você vive por cabeça e não por cauda. São situações, eu comparo isso aqui, amados, como uma vida inteira. Isso aqui para mim é como se fosse um laboratório, onde traz um trajeto pequeno, onde toda uma vida pode percorrer dessa forma. Nós temos tribulações, teremos dificuldades, teremos ameaças, mas Deus, Ele é fiel para que você chegue no final da sua caminhada e dizer, completei a carreira, guardei a fé. Isso que Paulo falou no seu final, guardou a fé e completou a sua carreira. Ou seja, Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E eu vejo esse texto tremendo para que nos edifique, para entender a caminhada cristã. Aqui, amados, no capítulo 16, no versículo 11, já diz que tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para o fundo, junto do rio, aonde pareceu-nos haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgares que eu sou fiel no Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aqui nós vemos, o Pai, que Deus já tinha preparado o caminho para que Paulo encontrasse determinada pessoa. Paulo sabia, Deus sabia que aquela mulher que ele estava junto ao rio, ela abriria o seu coração por alguns motivos da sua vida. Deus lá de cima, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe da nossa vida, sabe do que você precisa, Ele sabe quando você faz uma oração, Deus se preocupa em atender a sua oração. Amém. Nós temos um exemplo de Daniel, no capítulo 10. Daniel faz uma oração a Deus, e passam-se 21 dias que a oração foi atendida, e ali Deus relata que o percurso da bênção, ou seja, da resposta da oração, há um impedimento do príncipe da Pérsia, ou seja, entidades malignas que tentam impedir que a sua bênção se concretize, que a sua resposta seja atendida. Nós temos, como nós falamos aqui domingo
domingos anteriores sobre a vida de Jó, o diabo ele anda ao derredor, ele tenta nos atingir, ele fica o tempo todo andando de rodear a terra, procurando alguém, procurando alguma coisa para impedir o agir de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos lutas, por isso que muitas vezes as nossas respostas não são atendidas, por isso que nós às vezes temos que tomar uma certa posição para que aconteçam certas coisas na nossa vida. Se ela está demorando, é porque Deus tem um propósito, Deus está preparando alguma coisa para a sua vida, Deus está arrumando alguma coisa para ajeitar, para que quando você receba, você entenda o propósito de Deus. Amém. Nem tudo pode ser imediato, tem que ter um caminho, tem que ter um trajeto, tem que ter uma experiência, tem que ter um conhecimento, tem que ter um aprendizado. Por isso esse texto ele traz essa experiência em poucos versículos. Nós podemos entender que a primeira coisa é você buscar em Deus uma resposta, não fazer os seus passos somente pelos seus pensamentos ou pela lógica da vida. Não, você tem que pedir a resposta de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Você tem que crer, você não tem que pensar assim, Deus sabe o que eu estou precisando. Não, Deus quer que você o acompanhe, puxe, saiba aonde Ele quer que você parta da porta, e a porta vai se abrir. Pede, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, mas Ele manda você bater na porta, Ele manda mostrar-se que você esteja com uma pessoa carente de Deus, necessitado da ajuda de Deus. Nós vemos isso no percurso também que Jesus Cristo teve aqui na terra. Nós vimos aquele homem chamado Bartimeu, quando estava à beira do caminho, gritando para Jesus: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem compaixão de mim. Até que ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus foi, parou e atendeu aquele homem. Quantas pessoas também teve na terra que Jesus talvez não tenha atendido? Jesus quer que você busque, Deus quer que você bate na porta. É isso que Deus quer. E aqui, amados, nós vemos que, primeiro passo, ele teve a visão de Deus. E lá ele se dirigiu, atravessou a Macedônia e chegou a uma cidade de Filipos. E quando ele chegou nessa cidade, ele encontrou um lugar onde ele buscou, pediu a Deus, um lugar de oração, e ali ele encontrou um grupo de mulheres. E uma dessas mulheres se chamava Lídia. E essa mulher, ela recebeu, abriu o seu coração e aceitou Jesus, e foi batizada. E aquela casa se tornou uma célula, um grupo onde eles puderam se reunir ali para conquistar outras pessoas, para ser um local onde eles pudessem ali salvar outras vidas para Jesus. E depois nós vemos que a coisa ela se transformou, porque a propaganda cresceu. O evangelho ali naquela cidade começou a ser divulgado. E a Bíblia diz que, indo eles, no versículo 16, aconteceu que indo eles, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava lucro, grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Eu imagino essa cena. O trabalho de Deus começa a crescer na casa de Lídia. Pessoas começam a frequentar aquela célula. Começa a crescer o movimento cristão naquela cidade. E o inimigo começa a criar situações. E nesse caso aqui, amado, ele faz o quê? Ele manda uma mulher com um espírito de adivinhação. E ela fala uma coisa tremenda. Ela fala uma verdade. Ela diz que aqueles homens ali que estavam pregando aquele evangelho eram homens servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Interessante.
Mas o que significou? Pastor, o que significa isso? Hoje de manhã nós comentamos algumas coisas interessantes aqui a respeito da igreja romana, que colocou a imagem de Jesus com olhos verdes, azuis, e de uma forma onde nós habituamos a ver Jesus ali. E Jesus nunca tirou fotografia, e isso se tornou uma coisa que confunde a mente de muita gente. Isso desvirtua o caminho de muita gente. E muita gente é enganada e não conhece a verdade de Deus, porque através dos ícones, quando nós falamos dos ícones, né, daqueles que nós temos uma tendência a gostar daquilo que vemos, a seguir aquilo que vemos, e isso faz com que nós sejamos enganados. E Deus fala conosco, né, nessa manhã Ele falou conosco sobre isso, que o espírito maligno, ele vem para confundir, ele vem até dentro da igreja para tentar nos confundir, ele tenta tirar a tua atenção, ele tenta que o foco seu seja para outro. Falou aqui da estátua da liberdade, que é um símbolo que parece liberdade, parece alguma coisa que vai salvar alguém. Fala-se de tantas coisas da Tiradentes, fala-se de Tiradentes, fala-se de tantas outras coisas, por quê? Para tirar o foco da fé do homem diante de Deus, que é espírito, e procura adoradores em espírito e em verdade. Ele não quer que você se baseie em fatos e coisas carnais, ele quer que você tenha uma ligação espiritual com ele. E isso não é visível, isso é visível aos olhos da fé, através da visão que Paulo teve. E aqui, amados, o inimigo coloca uma mulher, uma jovem, que ela dava lucro aos pretores da cidade. Os pretores, amados, são aqueles homens importantes, os juízes da cidade. E aqui, quando ela vai ao encontro, ela não vai só uma vez, ela vai mais, seguindo a Paulo. Estes homens são servos e dias. Isto se repetia por muitos dias. E quando ela faz isso, eu imagino Paulo, naquela reunião de oração, pregando o Evangelho, e essa mulher falando, elogiando a ele. E muitas pessoas, eu creio, seguiram a Paulo, através do chamado dessa mulher. Muitas pessoas foram ver Paulo, não por causa que Paulo estava falando, mas pelo que a mulher, que representava naquela cidade uma pessoa muito conhecida, e era uma mulher, adivinha agora, muitas pessoas seguiram a Paulo por causa dela. Muitas pessoas vêm a Cristo por várias maneiras, mas o fundamento não está dentro da pessoa. Por isso que Jesus Cristo falou aquela parábola do semeador. Uma semente cai à beira do caminho, e à beira do caminho ela não frutifica, ela não cresce, ela não fica ali, a semente morre à beira do caminho, porque ele explica que o maligno vai ali, pega aquela semente e rouba a semente. A outra cai junto aos espinhos, e os espinhos são o quê? Os espinhos são as coisas desse mundo que sufocam o homem, as coisas desse mundo que faz você trabalhar todo dia, faz você se preocupar com isso, se preocupar com aquilo, faz você se preocupar com os prazeres que você tem que fazer, e a sua cabeça fica mais voltada para as coisas desse mundo do que para Deus. A semente cai também em lugares onde há pedras rochosas, onde tem uma terra, que o coração da pessoa é um coração aceitável, mas quando vem o primeiro problema, a pessoa rejeita. Ou seja, essa mulher adivinhadora, ela trazia as pessoas, mas não pelo fundamento que era Jesus Cristo, as pessoas iam por causa dela. Eu lembro de uma reunião que nós fazíamos, quando uma profeta ia, a casa ficava cheia, ela falava, convidava todo mundo ia. Porque ela chegava no final e começava a profetizar. Ó, Deus está dizendo aqui que você vai ter
uma bênção para receber, um trabalho, um carro, isso, aquilo, aí ia todo mundo. E a profeta falou, vai lá hoje, vamos lá ver. Mas quando a profeta não ia, ninguém ia. O fundamento é Jesus Cristo. Nós falamos isso hoje. O fundamento é a salvação. Você pode passar por lutas, mas com certeza você vai ter a vitória. Mas você tem que entender o caminho que Deus tem para a sua vida. E você tem que saber que quando você tem esse Espírito Santo dentro de você, ele vai ser um alicerce para você vencer e para você passar por situações que às vezes você não espera, por tempestades. Mas essas tempestades não vão fazer diferença na sua vida. Pelo contrário, vai vir o Senhor e vai acalmar a tempestade e você vai sair dali com a testemunha da vitória. Mas isso é preciso estar alicerçado. E esta mulher, amados, era uma mulher influente. E Paulo não expulsou o demônio no primeiro dia. Talvez ele tenha pensado, meu Deus do céu, se eu expulsar o demônio dessa mulher no primeiro dia, vai me dar problema, porque a cidade conhece ela. E passou vários dias, eu imagino Paulo ali pregando essa mulher, falando, reclamando, comentando e influenciando pessoas, tirando pessoas até da comunhão do Espírito Santo. Eu fico imaginando, eu estou conjecturando isso, que muitas vezes acontece na igreja. Às vezes você está pregando o evangelho, chega uma pessoa, começa a falar do teu lado, começa a conversar, começa a desvirtuar e tira aquela palavra que às vezes vai no teu coração, que vai te levantar, que vai ser uma resposta de Deus e tira você do caminho. Isso se repetia por muitos dias, diz o versículo 18. Aí diz assim, Paulo, indignado, ele não perguntava mais. Mas ele talvez soubesse, se eu fizer alguma coisa aqui, vai vir retaliação. Muitas vezes a gente não toma decisão na nossa vida por causa de retaliações. Eu tenho alguns exemplos na minha cabeça. Eu lembro de um homem que não parava de fumar, porque ele achava que o pulmão dele já estava estragado mesmo. Ninguém quer parar de fumar, ele gostava de tomar um cafezinho, fumar um cigarrinho. Então, tá bom. Até que um dia eu falei, Jesus cura o teu pulmão, ele está curando o teu pulmão. Quando eu falei isso, aquilo ficou na cabeça dele, entrou e fez aí uma diferença. E ele chegou e falou assim, eu vou parar de fumar. Eu parei de fumar, eu parei. E tem outras situações da pessoa também, que a pessoa fala, pastor, eu não sei largar, tem coisas que eu não consigo. Você tem que tomar uma decisão mesmo, que às vezes aquela posição que você toma. Pastor, eu trabalho no centro espírita. Teve uma vez que falou isso para mim. E era pastor. Pastor, mas o meu dinheiro da minha família que eu sustento ali no centro espírita grande que tem ali. Eu falei, meu irmão, eu creio que eu não vou falar para você sair do centro espírita. Você tem que orar a Deus, Deus vai te responder. Você é um homem de Deus. Eu creio que tem lugar de melhor para você trabalhar. É difícil você dizer, não, eu não vou receber esse salário, vai me doer no coração, vai ser difícil. Às vezes você vê um dinheiro amaldiçoado, trabalhar num determinado lugar onde você entra e sai. Deus quer fazer com que a nossa vida seja íntegra perante os homens, perante a sociedade. Nós somos exemplos, nós comemos o pão e tomamos o cálice. Amém, queridos? Amém. A outra coisa aqui, amados, ele se repetia por muitos dias e Paulo, indignado, ele chegou, em nome de Jesus, que eu te mando, sai dessa mulher. E saiu. E no versículo posterior, no versículo 19 diz, vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram na praça para a praça, à presença das autoridades, e levando os pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os juízes, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro
e os guardasse com toda a segurança. Isto, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés do tronco. Amém, queridos? Retaliação. Muitas vezes na nossa caminhada cristã nós temos que aprender que vamos passar por retaliações. Eu preguei aqui também sobre Jó. Vocês vejam que as coisas elas se convergem para o mesmo caminho. Jó era um homem íntimo, que eu falei, que quem deu o testemunho de Jó não fui eu nem você, não foi homem nenhum, foi Deus dizendo: este homem é o mais íntimo que está na terra, e sofreu retaliação. Nós estamos aqui propensos a situações que vão tentar colocar você fora da direção de Deus, fora do caminho. Mas vocês precisam ter fortalecido para você não ser aquele cristão que fica subindo e descendo. Não, vocês têm que se manter no prumo, manter correto, porque sabe que as lutas virão. Mas sabe, como eu disse também, a figura de linguagem, antítese. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode saber que você pode ser preso por situações, mas sabe que o seu Deus está preparando o teu livramento. Amém, queridos? Glória a Deus. E dando continuidade aqui, irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Eu gosto muito disso. Eu fico imaginando Paulo e Silas todo lanhado nas costas, um lugar úmido, no fundo lá daquela prisão, no mais interior, ardendo, que aquilo quando você faz uma ferida, e depois você começa a esticar assim, daquela dor, de vez de sair uma expressão negativa, uma expressão de reclamação, eu acho que ele fazia assim, ele dava glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus, e começava a orar e dizia: Deus, sabemos que Tu estás conosco, não estamos fazendo mal nenhum, não sabemos que a luta pode vir, mas sabemos que o Senhor é conosco. E Paulo orando, e de repente começava a cantar, começava a louvar: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Pastor, eu estava lá para ver essa música, eu estava em espírito, porque eu sabia que Deus estava com eles, e eles estavam louvando, não estavam louvando nem orando baixo, como eles estavam no interior do cárcere, eles estavam falando alto, porque os demais da prisão, que estavam mais para fora, estavam ouvindo. A Bíblia diz que eles cantavam louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam. Sabe o que quer dizer isso? Que você não tem que guardar para você. Mesmo que você esteja em luta, o vizinho possa ouvir, possa falar, mas você dá glória a Deus e sabe que as coisas parecem que estão ruins, podem saber, pensarem que você vai cair, mas você diz: glória a Deus, porque eu não estou caindo, porque o Senhor é que me levantou, aleluia. Não é mentira, você pode estar na luta, você pode estar machucado, você pode estar lanhado, você dá glória a Deus. Eu lembro da vez que eu estava cálculo renal, eu nunca me esqueci, eu caía no chão, rolava com aquela dor horrorosa, eu não conseguia, eu não sabia o que era, eu não consigo ficar de pé, rolava de um lado para o outro, e falava assim: glória a Deus. Satanás, tu pensa que vai sair blasfema da minha boca? Diabo, você está perdido, que da minha boca só vai sair louvores a Deus. Deus quer fazer isso conosco, porque o seu corpo, quando você espreme, não vai sair maldição, vai sair bênção, porque você é uma pessoa que está influenciada, como nós falamos, você é um ministro de Deus, você é uma labareda de fogo. Amados, quando Deus isso olha lá de cima, Ele fala assim: eu vou fazer alguma coisa por aqueles homens que estão embaixo, eu vou tomar uma atitude já, eles são meus, estão maltratando meus filhos,
E ali lá de cima, Deus falou: o que eu faço? Eu tenho que tomar uma providência. E a Bíblia diz que de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Amados, isso não é terremoto para destruir, isso não é tsunami para fazer onda, não. Isso é terremoto do Senhor. O terremoto de Deus, ele abre cadeias da sua vida, ele rompe os grilhões, ele cura a enfermidade, ele tira as dores da sua alma. É desse jeito que vem o terremoto de Deus, é para salvar a sua vida. Aleluia. É para mostrar: eu sou o Deus que faço o que faço por você, que é o meu filho. Eu vejo isso na minha vida também. Aconteceu um caso, não quero esmiuçar muito, foi de ontem para hoje, e Deus mostrou a face dele. Eu estava como bobo da corte, não sabia de nada. As tramas estavam sendo feitas. De repente, ele fez o terremoto. E as coisas mudaram. Eu não precisei sair do meu lugar. As coisas vieram até mim. Eu fiquei olhando e falei: como esse Deus é fiel. Eu sei que a luta pode existir, mas ela vem. Eu digo: Senhor, eu te glorifico e vou morrer te glorificando. Amém, queridos? Abriram-se a cadeias e as portas. Eu imagino que quando a cadeia se abriu, eu fico pensando que se eu tivesse ali, eu vou imaginar aqui, se eu tivesse com raiva, se Deus fizesse comigo, eu tivesse, o amor de Deus não tivesse no meu coração, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia sair dali, ia pegar o carcereiro e ia torcer o pescoço dele. Esse homem que me prendeu, me botou os pés no tronco, me prendeu com os pés no tronco, eu vou pegar ele. Eu vejo isso tremendo. Ele saiu dali, e quando saiu dali, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxou a espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas o apóstolo Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que nós não fugimos, nós estamos aqui. Deus não levantou a cadeia para eu sair, fugir, não. Eu já estou livre dentro de mim. Eu sou liberto. Carcereiro, quem está preso é você. Você que vai se suicidar. Você que não sabe o que vai fazer. Bíblico que Jesus me libertou. Eu não imagino o que Paulo falou, mas Paulo diz o seguinte aqui: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Talvez depois Paulo ali naquela hora falou de Jesus para esse homem, e esse homem já queria: eu é que estou preso mesmo, eu preciso de salvação, eu ia me suicidar, porque naquela época, se um preso foge, não se tem misericórdia para aquele que está prendendo, preso, para o carcereiro morre, mata o carcereiro porque ele deixou os outros fugir. Imagina o carcereiro chega lá para os pretores, para os juízes: não, mas houve um terremoto aqui dentro. Ah, mas eu não senti nada na minha casa, que terremoto é esse? Está entendendo como é que funcionam as coisas? As coisas de Deus, elas são assim, amados. Você pode contar um testemunho lá fora, às vezes os outros não vão nem acreditar, porque é Deus que está fazendo na sua vida, para você mudar de vida, para você entender o que Deus quer fazer com você, para você tomar conhecimento desse Deus poderoso que você serve, que você está aqui na casa dele. Depois trazemos para fora, perguntou como é que ele seria salvo. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. Aleluia! Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a sua família. Amados, que pregação maravilhosa. Crê, somente crê. Foi a mesma coisa que ele falou para Jairo, quando a filha dele, todos disseram: tua filha está morta. Ele disse: Jairo, não escuta ele não, crê, somente crê. Acho que tinha que sair uma música assim: crê, somente crê. Porque é assim que nós temos que viver.
temos essa bênção. E pregaram-lhe a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir ele foi batizado todos os dias. Aqui está simplificando, como eu estou falando, é uma caminhada cristã. As lutas que vêm, a prisão são as dificuldades desse mundo, as situações em que você se sente preso, não tem saída. Deus está dizendo que tem saída. Ele manda um terremoto e abre o mar vermelho. Ele manda um terremoto para que você possa solucionar. Não tem dificuldade que Deus não vai recuperar, vai salvar, vai te libertar. E aqui nós vemos, amados, que esse homem também abre a casa dele. Esse homem carcereiro, ele morava próximo ali, por isso que ele era o carcereiro, como se fosse um dos, geral, não um presidiário, mas um homem que trabalhava ali, que tinha toda a sua família morando ali próximo. E ele faz com que limpa os vergões dos açoites, começa a cuidar do apóstolo Paulo. O próprio homem que prendeu começa a cuidar dele. Aquilo tudo que estava ardendo. Eu estava lá, ele botou saião, botou aquelas ervas verdes para poder, botou um monte de coisinha e soprava o apóstolo Paulo. Lógico, eu estava lá, mas eu creio que houve um amor no coração daquele homem que ia morrer e ia se suicidar, mas nasceu uma nova vida. E ele estava cuidando do seu pastor, do pastor Paulo, daquele homem de Deus. E é mais interessante que tudo aquilo ali colabora não só para a salvação daquele homem, salva toda a casa, todos os da casa foram batizados. Então, levantando-se para a sua própria casa, pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que maravilha! Eu não consigo imaginar isso assim, só Deus. Agora vem um texto que nós vimos para finalizar. Esse texto aqui, amados, é como te falei, Deus te faz por cabeça e não por causa. Deus não veio aqui para te deixar por baixo, Ele quer te exaltar. Agora, saiba que a vingança pertence ao Senhor. Se você se vinga, Deus não se vinga. Deus não vai se meter naquilo que você não resolve, Ele vai deixar você resolver. Mas, se você falar com Deus, e Deus, ó, está na tua mão, Ele quer fazer, e Ele faz bem feito. Deus faz bem feito. Amanheceu, os pretores enviaram aos oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Começou já falando, manda aqueles homens, Paulo e Silas, em liberdade. E o carcereiro comunicou essas palavras, né? E os juízes, os pretores, ordenaram que fossem presos, postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Agora Paulo chega e fala assim, não é bem assim, não. Eu quero que eles venham aqui e peçam desculpas, porque nós somos cidadãos romanos. O Paulo usou uma estratégia na qual, ele, sendo cidadão romano, eles não podiam fazer isso com o cidadão romano. E além de ser cidadão romano, é um homem de Deus. E aqui nós vemos todos os juízes, eles saem das suas casas, os oficiais de justiça comunicam isso aos juízes, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Eu quero finalizar com isso aqui, mano, porque eu vejo nesse momento aqui que Deus não vai honrar você só no céu, Deus vai te honrar aqui na terra também. Deus vai te honrar aqui na terra. Por isso que você não tenha paciência, que no momento certo, se você está debaixo da graça de Deus, Deus vai te honrar. Não vai ser no teu tempo, vai ser no tempo de Deus. Como eu falei, isso aqui é toda uma caminhada. E quando vocês veem aonde começou, foi na casa de quem? Na casa de Lídia. E no versículo 40 diz, tendo se retirado, dirigindo-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Mas eu creio que na casa de
foi liberta. Devia também estar lá dando glória a Deus. Ela não dava mais lucro aos seus senhores. Ela era uma mulher de Deus. Eu creio que mudou todo o quadro. A igreja continuou. E essa igreja, amados, é uma igreja tão abençoada que escreveu-se uma carta aos Filipenses. É a igreja que surgiu na casa de Lídia e que se expandiu até a prisão e que praticamente todos foram envolvidos com essa grande vitória. Amém, queridos? Deus tem um propósito na sua vida. Eu gosto muito quando eu preguei aqui sobre Ananias. Eu chamo ele de um servo praticamente desconhecido, mas que Deus usou ele para salvar o apóstolo Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento. Que você não se diminua a respeito da fé. Presta bem atenção, não se diminua a respeito da fé. Deus pode usar a carne de vocês. Não diga que Deus não vai te usar. Vai usar o pastor, vai usar o líder, vai usar você. Vai usar você. Talvez pela sua imaturidade, pela sua, talvez, inocência. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você entender que a caminhada com Ele trazem surpresas agradáveis, surpresas que vão transformar não só a sua vida, como a vida de outros. Não pense que você é um esquecido. Deus não se esquece de você. Se você está aqui hoje, amado, saiba que tem anjos ao lado de você, anjos ministradores, para que você tenha conhecimento desse texto, que você entenda tudo isso, e você vai ler o livro de Filipenses todo e vai entender que uma igreja da qual Paulo começou, uma igreja abençoada, uma igreja que ajudou o ministério dele, uma igreja que ele disse assim, Filipenses 4,19, ele diz, que nunca falte nada na vida e na casa de vocês. Uma igreja da qual Paulo disse, tudo posso naquele que fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Uma igreja que Paulo trouxe palavras abençoadas, porque uma igreja que fez mudança não só na vida dele, mas fez mudança na vida de uma cidade, realizou fatos memoráveis, e houve um terremoto lá naquela cidade. Hoje, quando aconteceu o fato que eu falei, ou seja, hoje não, ontem, né? Finalizando hoje, o nosso advogado é fiel. Ele está trabalhando a seu favor. Quem era advogado de Paulo aqui, irmãos, na sua prisão? É o advogado, filho. Deixe que vocês se conheçam. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.